Graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário das Maravilhas, rogai por nós. Caríssimos irmãos e irmãs, nós vamos falar um pouquinho sobre o papel daquele que, sendo consagrado no sacerdócio, ou na vida religiosa, ou em caminho de um para outro, soma-se com as equipes de Nossa Senhora, para que possa, assim, acrescer na vida da conjugalidade do matrimônio, bem como também da sua vocação. Vamos falar um pouquinho sobre o papel dos conselheiros espirituais das ENS. Eu não vou falar dos sacerdotes, porque aqui nós temos irmãs e seminaristas e diáconos. Então eu vou falar, de um modo geral, como todos sendo conselheiros espirituais. Antes de mais nada, se faz necessário recordar que o sacramento do matrimônio é querido por Deus, e porque Ele o quis, nada e nem ninguém aboliu aquilo que Deus criou. Nem o pecado, nem o dilúvio, e ninguém pode tirar a dignidade da união entre um homem e uma mulher, levado ao grau de sacramento pelo próprio Cristo Jesus. E assim podemos então ver que aquilo que é dom e graça de Deus para aqueles que escolhem viver tal vocação, é para o casal uma grande alegria, porque de forma consciente entregam-se um ao outro para que por toda a vida possam, como sacramentados, viver um para completar a perfeição do outro. E é graças a esse sacramento do matrimônio que nós podemos então vislumbrar a graça de Deus, que na família concede à igreja a graça de termos todas as vocações. É da família que vem os padres. Se não tiver papai e mamãe, os filhos não serão padres, os filhos não serão freiras, os filhos não serão consagrados como freis, os filhos não poderão gerar outras famílias. Então é graças a esse sacramento que podemos então obter todas as vocações na vida da igreja. Assim, a igreja, grata a Deus por todo esse amor que na conjugalidade esponsal os cônjuges se dão e recebem mutuamente o amor e no amor, que nós podemos então observar que o sacramento do matrimônio, que é de total entrega dos cônjuges, está estreitamente ligado e pode coadunar justamente com outra vocação, que é a vocação sacramental, na qual o conselheiro espiritual, sendo ele sacerdote, sendo ele religioso, pode então coadunar-se e juntos possam então viver essas duas dimensões que se aliam em uma só, que é viver a santidade da vocação específica, seja do matrimônio, seja do sacerdócio ou da vida consagrada. Por isso, nós podemos então observar que a bondade de Deus é tamanha que inspirou no coração do Padre Cafarel, em um momento da sua vida, a alegria de poder observar esses dois sacramentos. E aí, o Padre Cafarel, nessa reunião que nós estamos vendo, agora dia 25 de fevereiro, vai fazer quantos anos mesmo? Glória a Deus. Ali foi a foto da primeira reunião que ele teve com sua equipe. E nessa reunião, observemos o que o Padre Cafarel disse com relação a esses dois sacramentos, tanto o sacramento do sacerdócio quanto o sacramento do matrimônio. Dizia ele: um dia, durante a oração, uma das mulheres dirigiu-se a Deus nestes termos: Senhor, nós te agradecemos pelo casamento dos nossos dois sacramentos, o sacerdócio e o matrimônio,
que felicidade essa oração, que alegria para o coração da igreja, aquilo que essa liga, naquela primeira reunião, pôde então glorificar e bendizer a Deus. Porque, caros irmãos e irmãs, dizia o padre Cafarel, penso que essa reflexão tinha grande alcance e que faz parte desse dinamismo do começo, a aliança do sacerdócio, que representa a igreja no pensamento da mesma, com os casais que trazem as suas riquezas, as suas necessidades, os seus problemas, as suas necessidades de diálogo, para que o ensinamento da igreja não fique desligado das realidades concretas, mas se esforce por corresponder não só às necessidades, mas também às aspirações dos casais. Isso foi feito durante um discurso do padre Cafarel em uma das suas reuniões. Naquele momento, o padre Cafarel, que é suscitado pelo Espírito, fundou esse movimento das equipes de Nossa Senhora, que muito contribui para o crescimento da vida conjugal na igreja, trazia para nós a grande certeza de que, unidos, juntos, nós somos mais. Somos mais enquanto sacramentados para o altar, ou para a vida consagrada, e sacramentados para a conjugalidade, na vida conjugal, marido e mulher. E tudo isso que nós podemos ver como graça de Deus, estão também nas constituições do nosso próprio movimento, das equipes de Nossa Senhora, quando lá nos estatutos nós podemos observar que no Conselho Pontifício dos Leigos, nos estatutos das equipes de Nossa Senhora de 1992, está escrito que cada equipe deve ter um sacerdote conselheiro espiritual, ou um conselheiro espiritual, melhor dizendo, porque é a alegria de ter essa presença do sacerdote que vai trazer a presença física e visível da igreja, porque é com a presença do sacerdote na equipe que sempre e cada vez mais vamos estar unidos à própria Igreja de Cristo. Não que seja um movimento exclusivista que queira um padre só para si, mas é um movimento que, mesmo diante das adversidades e das tamanhas pastorais e movimentos que já tem na igreja, mas as equipes de Nossa Senhora têm a graça de poder ter visivelmente a presença da igreja com o seu conselheiro espiritual. E lá está dizendo que nesse trabalho, todos os planos de trabalho por efeito não podem substituir a contribuição doutrinal e espiritual do sacerdote. Aqui eu vou usar conselheiro espiritual, tá? É ele ou ela que não somente dá os princípios, mas ainda auxilia os casais a procurarem aplicá-los na própria vida. Esta colaboração é frutífera. Sacerdotes e casais aprendem a compreender-se e estimar-se, a auxiliar-se mutuamente. As grandes intenções apostólicas dos sacerdotes são adotadas pelos casais. O sacerdote, por sua vez, lembrar-se-á nas missas por ele celebradas dos casais de quem conhecem os esforços, as lutas e os anseios. Como ainda há pouco conversávamos com os conselheiros espirituais, percebemos que não só em uma realidade de um setor, mas em todos que fazem parte da região Rio 1, nós podemos perceber que a presença física do padre na equipe é uma via de mão dupla. Porque os casais pensam, o padre está conosco, então ele vai nos ensinar. Pobre de vocês. Porque o pouco que nós damos, nós recebemos muito mais do que nós fazemos. A nossa presença por si só já é a presença da igreja, que vai falar pessoalmente que nós estamos unidos, que vocês não estão sozinhos, mas que juntos com a igreja estão caminhando. E assim, o sacerdote, o conselheiro espiritual, vai trazer na equipe a alegria de poder entender que o seu sacramento é um sacramento de doação. E nessa doação, ele vai junto com os demais membros da equipe, porque lembremos, o conselheiro espiritual da equipe, ele não está ali para mandar na equipe.
ele é um membro junto com os outros membros da equipe. E porque é membro, deve participar tanto da preparatória, com aqueles que são responsáveis daquele mês, bem como também ele deve participar de tudo o quanto é necessário para que todos, casais e conselheiros, possam crescer mutuamente. O que está nos estatutos nos recorda que, enquanto consagrados, nós devemos, subindo ao altar do Senhor para celebrar a Eucaristia, ou na vida consagrada, em cada oração que se faça, o conselheiro espiritual deve recordar-se das necessidades, das lutas, dos anseios e das preces que brotam dos membros da sua equipe e levá-las ao coração de Deus na intimidade que se tem enquanto homem e mulher de oração. Do mesmo modo, os casais devem trazer consigo o desejo e a necessidade de rezar pelos seus conselheiros espirituais. Porque nessa via de mão dupla, aquele que coloca no altar cada casal, como um dos nossos conselheiros espirituais partilhava conosco ainda há pouco, graças a Deus, com os movimentos das equipes de Nossa Senhora, agora eu reconheço o valor ainda maior das famílias e consigo agora rezar mais por eles, porque enquanto comum união que somos, eu me torno o pai deles e eles se tornam os meus filhos, mas na duplicidade da vida, eles também são os meus pais e eu sou os seus filhos. Eu acho que é bem assim que eu me sinto na nossa equipe, não é? Porque a minha equipe, cadê o mais? Ah, tá ali. A minha equipe, os membros da minha equipe são todos muito novinhos, sabe? Graças a Deus. O mais velho sou eu. Obrigado. Né? Não é piada para nós, não, né? E os equipistas e o seu conselheiro espiritual devem justamente uns rezar pelos outros, onde o conselheiro espiritual eleva a Deus e espera que os casais façam o mesmo e nessa duplicidade de compromisso possam, enfim, viver diante de Cristo. E essa vivência vai levá-los a uma pertença ainda maior, onde juntos eles poderão então perceber que aquilo que é presença da igreja se torna também presença visível de Cristo, uma vez que o Cristo, que é invisível aos nossos olhos, manifesta-se presente diante das equipes quando o sacerdote, o seminarista, a freira ou aquele consagrado ou consagrada que diante de nós se coloca para juntos reunidos em família celebrar mais um mês de unidade, de caminhada juntos para crescermos até Deus. Podemos ver que justamente essa invisibilidade do Cristo se torna visível, porque invisível não do todo o Cristo é, uma vez que a presença do conselheiro espiritual ele traz misteriosamente a presença do Cristo na Assembleia, que se torna o homem e a mulher de Deus. Porque o consagrado a Deus, seja sacerdote, ou freira, ou frei, eles são aqueles que trazem justamente essa presença daquele que é invisível aos olhos, mas que é essencial para a vida. O conselheiro espiritual é aquele que deve trazer com a presença, com as palavras, e com as atitudes, a presença daquele que todos os casais estão buscando, que é o Cristo. E assim o homem e a mulher de Deus devem então buscar sê-lo de forma concreta e de forma palpável nos aconselhamentos, nas partilhas, no modo como conduzir as situações. Até porque, viu, aqui eu preciso já abrir um parênteses. Mesmo sendo homem ou mulher de Deus, consagrados ao Pai, e que diante da equipe se faz, ele não manda, ele participa. O conselheiro espiritual não deve, em hipótese nenhuma, conduzir a reunião do seu modo. Existe um casal responsável por aquela reunião. Então ele, junto com aquele casal, deve sentar. Por isso existe a preparatória. O padre não deve dizer como deve conduzir a reunião. O padre participa com os membros e juntos eles crescem no amor, no respeito e como presença do Cristo invisível, mas que se torna presente no meio daqueles casais,
ele deve também emitir aquilo que é necessário para os casais, que é a palavra da igreja. Por isso nós temos a partilha da palavra. E ali, naquela partilha, o conselheiro espiritual deve então falar em nome da igreja para o crescimento daquela igreja doméstica. Por que não assim dizer? Porque as nossas reuniões mensais, podemos dizer que, como lá na nossa casa, se torna também uma igreja doméstica, onde nós, enquanto famílias, nos reunimos em torno daquele que é a presença visível de Deus e vai assim então trazer para nós a alegria da presença santa daquele que é o próprio Deus. Quer seja o Papa, o celebrante na Assembleia Paroquial, quer seja assistente na reunião, a presença do conselheiro espiritual, ela deve trazer muitos frutos, de modo que juntos poderemos então perceber que o padre é o sinal da presença de Cristo naquela comunidade, agora particular de cada equipe, bem como também ele o é enquanto o sumo pontífice em Roma, o bispo na diocese, o pároco na paróquia ou nas capelas, também o conselheiro espiritual, é essa presença da igreja junto com aquela assembleia reunida em torno de uma única coisa. Porque também o conselheiro espiritual recorda aos casais que eles não estão ali para um clubinho de cada mês. Não é reunião de condomínio, não é reunião de confraternização, é uma reunião em que, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, aqueles casais estão unidos para crescer na fé. Aqui cabe dizer, com aquela experiência de manhã, que nós precisamos, na caminhada espiritual enquanto cônjuges e unidos à igreja, não nos amornar, aqui não enquanto temperatura, mas enquanto desejo de querer corresponder à vontade de santidade que Deus coloca em cada matrimônio e em cada vida consagrada. Devemos juntos, conselheiros espirituais e os membros da equipe, juntos, querer sempre estar mais aquecidos enquanto escolhas que fazemos ou pela santidade ou pela não santidade. Se optamos pela não santidade, a coisa vai degringolar. Se optamos pela santidade, vamos ter que ralar para que a gente possa ser fiel um pouco de cada dia. Agora, se formos mornos, ficar em cima do muro, aí não vai dar certo. Sabe por quê? Ainda bem que a minha já diminuiu. Vamos empurrando a coisa com a barriga. E empurrar com a barriga é colocar o problema mais para frente. E o problema para frente é como uma bola de neve. Nunca diminui, só cresce. Ou a gente busca nos esquentar na escolha de fazer a vontade de Deus. Por isso o sacerdote é aquele que, em nome de Cristo, nos lembra da presença de Deus e da santidade que nos é proposta. Ou então nós vamos ficar apenas vivendo e mornos vamos ficando. E como disse o professor doutor lá na manhã, naquela motivação, no juízo final, o Senhor vai dizer: não serve para mim, porque você não escolheu nem estar comigo, nem estar fora de mim. Então, morno, eu vou me. Assim sendo, o essencial que nós precisamos recordar, que os conselheiros espirituais são nas equipes, é justamente que o que se espera de um conselheiro espiritual, em primeiro lugar, é que ele seja um consagrado. Ali da sacerdote, mas vou dizer consagrado porque tem freiras aqui conosco e seminaristas, diácono. Para quê? Para que ele possa, assim, demonstrar essa presença de Cristo como homem e mulher de Deus nas nossas equipes. Para que a partir dessa consagração, ela preencha sem limitações na equipe, na comunidade eclesial, a sua função de consagrado a Deus, para ser ele presença real de Cristo, cabeça do corpo dele, que é a igreja. Quer seja a igreja hierárquica, quer seja também a igreja comunidade comum dos fiéis, que nas equipes de base se torna visível diante do todo, que é a igreja, naquilo que é a sua constituição apostólica, comunitária e também nas nossas equipes de base. Podemos ver essa alegria de termos isso. Outra coisa que nós precisamos entender é que existe uma pertença que deve ser diferente.
Diferente não no modo de agir, mas diferente no modo de conduzir. Porque o padre, de fato, ele faz parte da equipe, mas não de uma maneira diferente dos outros membros, os casais. O sacerdote, o conselheiro espiritual, ele, pertencendo à equipe, encontra-se ao mesmo tempo com alguém que a completa diferente. Essa contemplação diferenciada dos membros se dá justamente porque na solidariedade uns com os outros, ele sempre terá a posição de ser a presença de Cristo. O padre não manda, mas como Cristo é presente na igreja, o conselheiro espiritual, desculpem, né? Porque esse negócio fica na minha cabeça de padre, desculpa. Mas o conselheiro espiritual, ele deve ser sempre aquele que, diante dos membros de cada equipe, leva em consideração tudo o quanto é necessário se fazer enquanto presença da igreja. Porque, enquanto igreja, nós precisamos lembrar que somos um povo profético, por isso anunciamos a palavra. Somos um povo que temos a alegria de, na profecia, contemplar a graça de um batismo régio, onde somos enviados para participar do mesmo batismo, onde juntos vamos para o mesmo lugar, o céu, que é o nosso lugar, e nessa contemplação do caminho para o reino dos céus, juntos podemos, na vida comunitária consagrada entre os cônjuges e o conselheiro espiritual, poder então entender a dinamicidade da nossa vida e das nossas vocações. Na complementariedade de uma e da outra, não podemos esquecer que o conselheiro espiritual deve ser aquele que, ao longo do caminho percorrido pelas equipes de Nossa Senhora, à luz do Concílio Vaticano II, o conselheiro espiritual deve ter a alegria de perceber que consagrados, ali da padre, né? Consagrados e leigos devem ajudar-se mutuamente no progredir do conhecimento do mistério de Cristo. Por um lado, os conselheiros espirituais acompanham os casais no difícil discernimento, e por outro, temos também a presença dos casais que rezam e se amam, ajudam os conselheiros espirituais a exercer o seu ministério com mais dinamismo e profundidade fecunda. Escutei ainda há pouco de um conselheiro espiritual e eu quero partilhar com vocês. Se não fosse as equipes de Nossa Senhora, eu nem sei se seria mais padre. É bonito ouvir isso. Um dos nossos conselheiros que estão aqui disse essa frase. É bonito ouvir isso porque a gente vê que o movimento das equipes de Nossa Senhora não é uma brincadeira de alguns poucos casais. Não é uma brincadeira de alguns sacerdotes. Mas é a ação de Cristo pela força do Espírito que, tanto para os consagrados quanto para os matrimoniados, é uma união perfeita. Se vocês olham, esse mesmo sacerdote, conselheiro espiritual, mostrou isso aqui. Se vocês olham o que está no nosso crachá, temos duas alianças e o símbolo de um peixe, que representa o cristianismo. E o conselheiro espiritual representa o Cristo. Então, o conselheiro e os casais tornam uma única coisa, aquilo que é visível para o mundo, a santidade que é possível para todos e em todos os modos de vocação. Por isso, caros irmãos e irmãs, é graças ao movimento das equipes de Nossa Senhora que muitos sacerdotes ainda o são, porque olham na dignidade do sacramento de vocês a perfeição que ele completa ao de vocês e o de vocês completa ao nosso. Ainda ouvi também um outro conselheiro espiritual dizer que é graças às equipes de Nossa Senhora que hoje eu rezo mais e melhor. Porque eu vejo como os casais rezam e como eu desejo e preciso rezar ainda mais. E graças a vocês também, isso é um testemunho particular agora. É graças às equipes de Nossa Senhora que eu nunca me senti órfão de mãe. Porque, sério, todas as vezes que eu precisei, eu não tinha só uma mãe, que nem sempre estava perto de mim, nem no tempo de seminário, nem quando padre, mas eu tinha várias mães
tanto lá em Aracaju quanto aqui. Inclusive, acho que aqui até brigam, né? Acho que aqui até brigam umas com as outras para ver quem vai cuidar mais do padre, graças a Deus. Mas aqui briga mais, não está aqui não. Essas brigam menos. Mas isso é muito bom, sabe por quê? Porque vocês nos veem como pais espirituais. E nós os vemos como família que nós passamos a pertencer. Um dos nossos conselheiros disse hoje: é tão bom participar das equipes, que muitas vezes na equipe eu me sinto mais família ao ponto de abrir a geladeira e pegar a água, do que quando estou na casa dos meus irmãos ou dos meus parentes, que peço para minha cunhada ou para o meu cunhado abrir a porta da geladeira e me dar um copo de água. Isso é bom de saber, sabe por quê? Porque é graças a vocês que os padres não se sentem só. Foi graças a esse casal aqui que no Rio de Janeiro eu não me senti só. Porque quando cheguei uma semana depois eu estava no céu de Copacabana, eu disse: ô minha Nossa Senhora, tanto trabalhei com a senhora lá em Aracaju, vou ficar sozinho aqui com Nossa Senhora, porque eu não sabia que aqui eu ia encontrar, né? Não foi uma semana, pegaram pelo laço e me deram muito trabalho, não foi pouco não, né? Graças a Deus. Caros irmãos e irmãs, assim, na fecundidade do nosso ministério que entrega, tanto consagrado quanto matrimoniados, nós somos convidados a uma única coisa: a nos recordar que a nossa missão vocacional é o amor. O amor do consagrado que sobe ao altar de Deus, o Deus da sua alegria, e ali oferece um sacrifício de amor pelas famílias, que ele tem a obrigação de rezar, bem como também é um sacrifício do casal que, na conjugalidade e também no altar do seu quarto, no seu leito matrimonial, quando se entregam para a fecundidade do amor, onde partilham de si o próprio corpo, mas ao mesmo tempo partilham de si na oração conjugal das minhas necessidades sacerdotais e das nossas necessidades espirituais enquanto homens e mulheres de Deus. Portanto, recordemos sempre: o conselheiro espiritual na equipe de Nossa Senhora é também peça fundamental, porque ela é aquele que traz o amor pleno de Deus. E lembremos-nos, nem o conselheiro espiritual pode fazer da sua equipe o seu monopólio, ou vice-versa, porque o amor, quando é pleno e verdadeiro, ele não prende, ele dá asas para o objeto amado, porque quanto mais voos ele alça, mais digno, mais confiante e mais desejoso um do outro ele se torna. Assim, cuidem bem dos seus conselheiros espirituais, como auguro a Deus que nós tenhamos a alegria de cuidar bem das nossas equipes. Conselheiros espirituais, saibam de uma coisa: nós não somos nada mais, nada menos do que instrumentos indignos nas mãos do Senhor, porque com as nossas fraquezas, com a nossa pequenez, o Senhor lhe escolheu para ser você, na sua equipe, a presença do Deus uno e trino, aquele que é o Senhor das nossas vidas e a alegria da nossa existência. E assim, o Santo Padre, o Papa Francisco, quando reunido com as equipes de Nossa Senhora, lá no Vaticano, na Sala Clementina, no dia 10 de setembro de 2015, ele recordava aos conselheiros espirituais e para as equipes de Nossa Senhora. Dizia ele: em primeiro lugar, encorajo todos os casais a pôr em prática e a viver em profundidade, com constância e perseverança, a espiritualidade que as equipes de Nossa Senhora seguem. Penso nos pontos concretos de esforço. E olhe, quando o Papa fala isso, é o que nós conselheiros espirituais precisamos recordar para os nossos equipistas. Nós precisamos nos esforçar para concretizar aquilo que é os nossos PCRs. O próprio nome já diz. Os da minha equipe sabem, né? Que os pontos concretos de esforço eu exijo. Se esse mês não foi 100%, vamos lutar para o próximo ser melhor. E cada vez mais. Nós vamos sempre crescendo e nunca diminuindo. Esse negócio de dizer que ponto concreto de esforço é apenas lá escrito, está errado.
É nossa responsabilidade, viu, conselheiros? Nós vamos ser cobrados diante de Deus se nós formos apenas aparentes conselheiros e não cobrarmos dos nossos equipistas aquilo que precisa crescer enquanto santidade. E o Santo Padre recorda: aquilo que vocês seguem, aqui pensando nos pontos concretos de esforços, possam enfim fazer de forma concreta e ativa. Penso ainda na participação fiel na vida da equipe, que traz a cada um a riqueza da aprendizagem e da partilha, bem como o auxílio e o reconforto da amizade. Sublinho também a fecundidade recíproca desse encontro vivido com o conselheiro espiritual na sua assistência e presença de Deus nas equipes de Nossa Senhora. Agradeço-vos, isso o Papa está agradecendo a você, viu, conselheiro? Ele agradece a cada um de nós. Agradeço-vos também e a todos os casais das equipes de Nossa Senhora por serem um apoio e um encorajamento do ministério dos vossos conselheiros espirituais, que encontram sempre no contato com as vossas equipes e as vossas famílias a alegria sacramental que receberam na consagração. Presença fraterna, equilíbrio afetivo e paternidade espiritual. Com essas palavras do Papa Francisco, eu encerro essa nossa conversa e mostro a vocês aquilo que para Francisco foi uma grande alegria de receber as equipes de Nossa Senhora na Sala Clementina e ali poder falar enquanto sumo pontífice para as famílias e em especial para as equipes de Nossa Senhora, que no mundo é uma expressão viva e eficaz do amor de Deus para a família cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu perguntei a um anjo que ela só me dá anjo. Ela acha que eu sou anjo.